Bom, galera, bom dia. Me chamo Rodrigo Marinho, sou professor de Biologia do curso Alfa, junto com a professora Carol Igualter. Senhores, estou gravando essa aula para vocês porque quem estava na minha live viu que a gente teve um problema de internet, tá? Infelizmente, a nossa internet ela estava muito lenta e não deu para a gente fazer a live. Então, estou gravando essa aula para vocês. Ela vai ser upada no canal do Alfa e lá vocês podem abrir normalmente e ter acesso a todo esse conteúdo. Senhores, o que eu trago para vocês hoje é um conteúdo chamado de síntese proteica, que é muito importante para o PSC, SIS, macro da UEA e Enem. Tá? É um conteúdo muito recorrente, a gente sempre vai encontrar esses conteúdos basicamente todos os anos em prova. E é muito importante de se conhecer um pouco sobre o funcionamento da célula e como essa célula consegue produzir biomoléculas muito importantes e essenciais à vida, chamadas de proteínas. Como vocês sabem, bioquimicamente falando, mais ou menos 15% da composição celular é feito de proteínas. 75% mais ou menos a 80% é feito de água, e aí vem todo o resto dos compostos que a gente conhece, como por exemplo os carboidratos, os lipídios e assim por diante. Bom, povo, a síntese proteica é uma parte do conteúdo que a gente tem que se preocupar em aprender como essa célula produz essas proteínas para poder sobreviver. Proteínas são o quê? São macromoléculas orgânicas, tá? Formadas a partir da união de pequenas micromoléculas ou de pequenos monômeros que nós chamamos de aminoácidos. Essas proteínas têm um alto peso molecular e têm uma quantidade de atividade fisiológica dentro de uma célula muito grande. Tem proteínas, por exemplo, que são hormônios, tem proteínas da membrana, como a gente viu nas últimas aulas, perdão, que interagem, né, com algum tipo de substância do meio externo. Tem proteínas transportadoras de gases, como por exemplo a hemoglobina. Então você pode perceber que existe aí uma quantidade muito diversa de ações biológicas que essas proteínas podem exercer dentro da célula, beleza? Essas proteínas, pessoal, elas são produzidas por organelas que nós denominamos de ribossomos. Esses ribossomos, eles se encontram tanto dispersos no citoplasma, como eles encontram também aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Lembrando que esses ribossomos são organelas não membranosas, formadas por duas subunidades de RNA ribossômico. Na verdade, aqui, galera, o RNA ele tem uma participação importantíssima no processo de síntese proteica. Na verdade, sem ele, a célula não conseguiria produzir as proteínas para poder essas proteínas terem algum tipo de funcionalidade fisiológica, tá? Primeira coisa, galera, a primeira pergunta que fica no ar é: como uma célula sabe a proteína que ela vai produzir? Como que ela sabe que proteína ela tem que produzir naquele exato momento? Basicamente, galera, uma célula sabe que proteína ela tem que produzir por uma expressão gênica que acontece do DNA. Nesse DNA existem vários trechos denominados de genes que serão usados como um código genético, como um código informacional, para consequentemente darem, né, a oportunidade para a célula, no caso o ribossomo, conseguir produzir a respectiva proteína. Vocês sabem muito bem que o DNA ele fica onde? Ele fica dentro do núcleo, numa célula eucariótica, e disperso no citoplasma numa célula eucariótica. Lá, esse DNA nessa forma dispersa é chamado de cromatina e tem um comprimento médio aí de 1,80 m. Se a gente for pegar pedaço por pedaço do DNA, a gente vai ver que alguns pedacinhos dele, na verdade que alguns genes dele, têm justamente as informações necessárias para a produção de uma proteína. Beleza? Existe aqui aproximadamente, por incrível que pareça, 30 mil genes diferentes que serão usados para a produção proteica, para a produção de uma determinada proteína.
O DNA, galera, estruturalmente, isso você tem que lembrar um pouco lá das aulas de ácidos nucleicos que a gente ainda vai ter, ele é formado por nucleotídeos e cada nucleotídeo é formado por três estruturas básicas. Uma, como você pode perceber aqui, ó, um grupo fosfato, beleza? Olhem o fósforo aqui no centro. Um açúcar, que aqui é chamado de desoxirribose, e uma base nitrogenada. Num DNA, existem 4 diferentes bases nitrogenadas: a adenina, timina, citosina e guanina. Se a gente estivesse falando de um RNA, não teria a base timina, e sim a base uracila, como principal base nitrogenada na estrutura do que é o RNA, tá? Esse DNA, povo, ele é formado por duas fitas, a gente chama de dupla hélice, em que essas duas fitas se entrelaçam de modo antiparalelo. Notem que essas fitas elas se unem, beleza? Através das ligações de hidrogênio entre essas bases nitrogenadas. Sempre a adenina se liga com a timina e vice-versa, ou a citosina e guanina se ligam vice-versa também, tanto faz, tá? Uma outra coisa interessante aqui é que vocês têm que notar que a ligação entre um nucleotídeo e outro de uma mesma fita é feita por uma ligação fosfodiéster. Nessa fita você está percebendo que essa ligação, ó, ela vem nesse sentido, certo? Aqui, ó, 5 linha, 3 linha, tá vindo aqui de cima para baixo, e na outra fita ela tá vindo no modo inverso. Por que 5 linha, 3 linha? 5 linha, 3 linha é porque a ligação fosfodiéster entre um nucleotídeo e outro, ela acontece, ó, do carbono 5 ao carbono 3 dessas duas estruturas. Por isso que a gente chama de ligação 5 linha, 3 linha. Fechado até aí? Não é muito importante em si, nesse conteúdo, você saber estruturalmente, com mais detalhes, como é o DNA. Mesmo porque esse DNA ele só vai ser usado como um trecho de informação. Na verdade, é mais importante você saber sobre o RNA. O RNA, povo, ele pode ser dividido em 3 tipos. Você pode encontrar o RNA ribossômico, que é responsável pela produção dos ribossomos. Você pode encontrar o RNA transportador, que é o RNA que transporta aminoácidos para o ribossomo, para o processo de síntese proteica. E você pode encontrar RNAs mensageiros. RNAs mensageiros são RNAs que vão basicamente copiar um trecho de DNA, ou seja, um gene, e trazer essa informação para o ribossomo saber qual é o RNA transportador que vai precisar se ligar a ele para, consequentemente, acontecer a síntese proteica. Beleza até aí? Lembrando que esse RNA, ele é uma estrutura de fita simples e ele é formado dentro do núcleo. Tanto os RNAs ribossômicos, transportadores e RNA mensageiro. Beleza, tá? Tranquilo até aí? Para que aconteça, pessoal, a síntese proteica, nós precisamos aqui de 2 mecanismos importantes na regulação e na produção de uma proteína, que são quais? A transcrição e a tradução. Professor, o que é transcrição? Transcrição é quando ocorre que o RNA mensageiro acaba sendo formado e transcrevendo um gene do DNA. Ou seja, transcrever é o quê? É quando você copia o DNA. Na verdade, não todo o DNA. Você vai copiar um trecho dele, ou seja, você vai copiar um gene. Então, transcrição é quando o RNA mensageiro copia um gene do DNA.
Tradução já é o processo em si de síntese proteica. A gente costuma também chamar a síntese proteica de tradução. Então, às vezes, numa questão você pode encontrar isso. Tá? A tradução é o que engloba em si o processo de síntese proteica. Professor, como que vai acontecer isso? Para acontecer isso, galera, eu quero mostrar para vocês uma animação muito interessante para vocês entenderem como que vai acontecer o processo de síntese proteica. Primeiramente, o que você tem aqui é uma célula normal, uma célula eucariótica por causa do núcleo, vocês podem perceber isso. E o que vai acontecer aqui inicialmente é o seguinte: o RNA mensageiro será formado, tá? Um RNA, uma enzima, na verdade, chamada de RNA polimerase, ela vai montar o RNA mensageiro utilizando um gene, utilizando um trecho de DNA, beleza? Uma outra coisa que acontece aqui dentro também, que já acontece também no início, é a formação dos ribossomos, já que esses ribossomos eles vão ser as organelas, né, que serão usadas para o processo de síntese proteica. Então, ó, o que você pode perceber aqui, ó, é que em certos cromossomos, ou basicamente no nucleolo, existem os genes para que o RNA ribossômico seja intensamente transcrito. Isso acontece aqui. Esse RNA ribossômico, após ser transcrito, se associa a proteínas, formando o que a gente chama de ribonucleoproteínas. E esses ribonucleoproteínas, ó, vão se transformar em subunidades dos ribossomos. Quais são essas subunidades? Uma subunidade pequena ou menor e uma subunidade maior ou grande. Notem aqui, ó, a subunidade maior e a subunidade menor dos ribossomos. O que vai acontecer? Essas duas peças elas vão atravessar os poros da carioteca e logo aqui no início já vão poder se acoplar à membrana do retículo endoplasmático, que será chamado aí de retículo endoplasmático rugoso. Por isso que a gente chama de rugoso, né? Por causa desses ribossomos. Claro que muitos desses ribossomos também vão sair daqui do núcleo e migrar para o citoplasma. Então, alguns deles vão para o retículo endoplasmático rugoso, outros migram para o citoplasma. Fechado até aí? É assim que vai acontecer a produção dos ribossomos pela célula. É a máquina, tá? O ribossomo é a máquina que vai produzir a proteína. Após esse processo, agora, a gente vai precisar fazer a transcrição do RNA mensageiro. Notem o seguinte, notem que aqui eu tenho o DNA, na verdade eu tenho um trecho de DNA, ou seja, eu tenho um gene, beleza? O que vai acontecer? Essas duas fitas que estão entrelaçadas, elas vão começar a se separar pela influência de enzimas que cortam a ligação de hidrogênio entre essas bases. Beleza? Aqui a principal é a RNA polimerase. Essa RNA polimerase, ela começa a se deslocar através do DNA e vai cortando as ligações de hidrogênio, tá? Que acontecem entre as bases nitrogenadas de um nucleotídeo e outro. Ao término dessa transcrição, que acontece no sentido 5' 3', o RNA mensageiro recém-sintetizado, ele vai ser composto, ó, por dois tipos de trechos. Um é o trecho dos introns e dos exons. O que acontece aí? Você pode perceber nessa animação, ó, que os introns, que são pedaços de DNA daquele gene, ou seja, pedaços daquele gene que não serão usados como código genético,
como trechos de informação, eles vão ser removidos e aí ocorre o acoplamento entre os exons, que maduros formam o que a gente efetivamente conhece como RNA mensageiro. Beleza até aí? Esse RNA mensageiro, galera, maduro, vocês podem perceber, eles vão sair, ó, como vocês viram na animação, do núcleo, em direção a quem? Em direção ao ribossomo. Fechado até aí? Agora, em si, efetivamente, que vai acontecer a síntese proteica. Então, notem o seguinte. Notem, agora aqui, ó, voltando na nossa apresentação, que vão acontecer basicamente algumas etapas do processo de síntese proteica, que é a etapa de iniciação, de alongamento e de terminação. Então, mais uma vez aqui nessa figura, ocorreu o rompimento das ligações de hidrogênio entre as bases. A RNA polimerase, ela foi produzindo o RNA mensageiro, que tem os introns e exons. Os introns foram removidos e os exons tornaram essa estrutura madura, né? Esse RNA mensageiro maduro. O que vai acontecer agora? O RNA mensageiro ele vai se acoplar à pequena subunidade do ribossômico, beleza? Com os seus respectivos nucleotídeos. Notem, galera, notem, ó, que esse RNA mensageiro tem milhares de nucleotídeos e cada nucleotídeo aqui tem uma respectiva base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela é o quê? Ela é o inverso da base nitrogenada do DNA. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para essa figura, aqui não é uma base citosina, então isso quer dizer que lá no DNA a base era a guanina. Aqui também, ó, é uma base, por exemplo, uracila, quer dizer que lá no DNA a base era a adenina. Aqui é uma base adenina. Lá no DNA era uma base timina, beleza? Então isso, ó, esse RNA mensageiro ele vai copiando em sentido inverso de bases no processo de transcrição toda essa informação genética, beleza? Uma vez o RNA mensageiro unido à pequena subunidade ribossômica, o que vai acontecer agora, voltando para a nossa animação, notem aqui, ó, o início do processo. Lembrando que a gente tem a iniciação, a alongação ou alongamento e a terminação do processo. Cada RNA mensageiro tem trincas de nucleotídeos chamados de códon. O primeiro códon, que é o códon de iniciação, é um códon chamado de AUG. Esse códon chamado de AUG tem como anticódon o UAC. Esse UAC desse respectivo RNA transportador faz com que esse RNA transportador traga um aminoácido chamado de metionina. Beleza? Então, sempre no início da síntese proteica, o primeiro aminoácido daquela proteína que está sendo formada vai ser a metionina, que está sendo trazida pelo RNA transportador. Esse RNA transportador ele pega esses aminoácidos que estão dispersos no citoplasma e traz aqui para o ribossomo. Beleza? Então, o códon de início sempre vai ser o AUG e ele vai representar um aminoácido chamado de metionina. Professor, quantos aminoácidos existem? Se você olhar aqui para essa tabela, você vai ver vários e vários e vários aminoácidos. Mas desses, 20 aminoácidos são os mais importantes, que são divididos em aminoácidos essenciais e naturais. Mas aqui o importante é você saber que
Cada códon de RNA mensageiro, ele está representando um aminoácido que chegará ou que será trazido pelo transportador. Então, o primeiro que será trazido, ó, é a metionina, beleza? Do códon A ao G. E aí todos esses outros aminoácidos podem ser trazidos de acordo com a sequência do mensageiro. Então, se lá no mensageiro tem A ou C, vai vir a treonina. Se lá tem o CCU, vai vir a prolina. Se tem o UCU, vai vir a serina. E assim por diante. Isso no processo de quê? No processo de alongamento. Ó. Você vai notar, ó, que ó, o segundo RNA transportador chegou ao respectivo, ó, códon, com seu anticódon, trouxe um aminoácido específico, e aí o processo vai acontecendo. Você está vendo aqui, ó, que o ribossomo ele está recebendo esses RNA transportadores, e cada RNA transportador está trazendo o aminoácido específico à sequência. Notem aqui, ó, que esses aminoácidos estão se ligando nesse processo de produção através da ligação peptídica. Beleza? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um códon CAA, aqui em cima seria o que? GUU. Se eu tivesse um códon aqui CCG, eu teria aqui, ó, o GGC e assim por diante. Sempre o códon se liga ao anticódon. E o códon sempre é o inverso do anticódon. Beleza aí? Essa esteira, galera, ela vai se estendendo até o momento em que existem códons de finalização que interrompem um processo e o término da síntese. Existem aqui, ó, como vocês podem perceber, 3 códons de finalização: o UAA, o UAG e o UGA. Então, lá no final da esteira, um desses 3 vai estar presente para indicar que o processo de síntese proteica acabou ou deve acabar. E aí a proteína ela fica pronta. E aí, dependendo da proteína, ela vai ter algum tipo de funcionalidade ali no meio intracelular ou no meio extracelular. Detalhe, povo, notem, nessa tabela existem 64 códons, só que desses 64 códons, somente 61 ó, tem um aminoácido específico. Os códons de finalização são códons somente para quebrar a sequência de produção proteica e, consequentemente, são códons que não trazem nenhum tipo de aminoácido para o processo. Eles só estão ali para quebrar o processo de síntese. Tranquilo até aí? Dúvida? Então, ó, voltando, você vai perceber que na fase de terminação o processo acaba, essa proteína se forma e aí, consequentemente, a gente já tem uma biomolécula que vai ser importante para vários tipos de processos biológicos. Ó. Notem aqui, ó, na apresentação que é só um insight diferente do processo. Ó. Mais uma vez, o RNA mensageiro ele chegou à subunidade pequena do ribossomo, a menor. O primeiro códon é o códon AUG, beleza? O primeiro transportador é o transportador que tem o anticódon UAC, trazendo a metionina, que é o primeiro aminoácido de qualquer proteína. Notem que a subunidade maior ela se encaixa no processo, e aí vários RNAs transportadores vêm chegando de acordo com a sequência de RNA mensageiro. Ó, notem aqui, por exemplo, ó, que esse códon é o G, o C,
e o anticódon, consequentemente, é o CAG. Aqui, por exemplo, ó, o UC, que é o códon, você vai ter que anticódon? O AG. E assim por diante até o códon de finalização. Beleza até aí, povo? Bom, galera, esse conteúdo ele é realmente, às vezes, no início muito complicado, mas depois que você estuda um pouco mais sobre ele, fica mais claro entender como é o processo de síntese proteica. Outras informações importantes aqui, a gente vai trabalhar através de uma lista de exercícios que eu vou mandar para vocês. E através dessa correção a gente vai ver alguns detalhes um pouco mais específicos, tá, desse processo de síntese proteica. Qualquer dúvida, voltem no vídeo, pausem, deem uma copiada, tá? Deem uma lida em outro material para complementar isso que eu estou falando. Essa aula, ela não é uma aula tão extensa, tá? Porque senão fica cansativo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Nos desculpem mais uma vez pelo transtorno da internet, né? Que no final das contas não é culpa nossa. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e fiquem com Deus. Qualquer dúvida eu estou no WhatsApp, tá? Um forte abraço e até mais.